Paz do Senhor a todos, amém? Que Deus os abençoe, vos santifique, né? Aonde quer que você estiver. Porque sem santidade nós não veremos ao Senhor, amém? É muito sério isso, né, irmãos? O que é ser santo, né? Ser separado das coisas do mundo. É ser separado do pecado que nos separa grandemente de Deus. Lá Isaías 59 diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa te ouvir. Os braços do Senhor não estão acolhidos, né, para que não possa te abraçar. Mas o que faz separação de nós e o nosso Deus é um pecado, né? É um pecado. Então, assim, quando a gente fala em pecado, não é só prostituição, adultério, mentira, é tudo que entristece o Espírito Santo de Deus. Então, assim, por mais que nós nos achamos, né, e nós nos rotulamos como os bons, como os perfeitos, né, mas bom é Deus, diz a palavra. Bom é o Senhor para conosco. As misericórdias de Deus, elas se renovam a cada dia. Mas nós somos terríveis, né, irmãos? A nossa natureza é pecaminosa. A nossa natureza, sem Deus, nós somos cruéis, né? Uns com os outros, com nós mesmos, né? Então, assim, a única coisa que nos separa de Deus é o nosso pecado. Então, que você possa olhar para si, né? Olhar para dentro de você. Se você, quem que já não errou, né, irmão? Se você já acusou alguém, se você já condenou alguém com palavras, se você já é maldizente, se você tem que reconhecer que você é pecador, né? E se você está em caminhos errados, né? Se a tua vida está fora da palavra, se a tua vida está assim, prostituindo, se a tua vida, se você está mentindo, se você está aí num relacionamento sem seu casamento, né? Se você tem mexido no que não é seu, você tem roubado, você tem infligido, você tem usado aí de má fé, se você aí usou de usúria, está cobrando muito juro a mais, né? Você é um pecador. Você é um pecador, né? Então, assim, se você tem falado demais, né? A Bíblia fala que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Você é um pecador, você é uma pecadora. E você precisa do perdão de Deus. Essa insatisfação, esse vazio, esse cansaço, esse esgotamento físico, né? Aí, muitas vezes, nós... Por mais que Deus sabe que nós queremos vencer, mas nós usamos as armas erradas, na hora errada e do jeito errado, né? Deus quer que você use as armas certas do jeito certo. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Então, que nós possamos aí, que você possa reconhecer, né? O filho pródigo, ele estava bem longe de Deus, né? E às vezes nós não precisamos estar numa outra cidade para estar longe de Deus, ou em outro país para estar longe de Deus. Às vezes a gente está de corpo presente no templo, mas o coração está longe. O coração está zangado com Deus, o coração está aí insatisfeito, o coração está irado, o coração está aí machucado, né? Nossa alma está cheia de avariantes, né? Que nos machucam todo dia, né? Então, assim, que você possa fazer as pazes com Deus, se arrepender, falar: Senhor, eu sou tudo isso. Eu estou passando por tudo isso. A minha alma está doente, eu estou insatisfeito, eu estou cansado, eu estou esgotado, eu estou sobrecarregado, Mas, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me perdoe. Quem que não precisa do perdão de Deus, né? Quem que não precisa do perdão de alguém, né, irmãos? Né? Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Então, que você possa entender que Deus é maior. Deus é maior. Deus
Ele está pronto, né? Ele está pronto para nos receber de volta. Ele está com os ouvidos atentos à nossa oração. Uma oração que Deus responde rápido, instantânea, é a oração de arrependimento. Quando a gente se arrepende, quando a gente volta o coração para o Senhor, que é a fonte de todo poder, que é a fonte de todo perdão, que é a fonte de toda vida, Ele imediatamente, Ele libera perdão. Ele libera a libertação, quebra as cadeias que nos prendem, né? A mágoa, o ressentimento, o ódio. Né, irmãos, você desejar mal para o seu próprio sangue, né? É terrível, né? É terrível. Se você não amar o teu próprio sangue, você vai amar quem, né? Onde está Deus no teu coração? Está muito longe, né? Então, assim, é só Deus, né, irmãos, né? Na nossa vida, se apega com Deus, olha para Deus, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem a nossa vitória, né? Amém? Deixa eu te dar uma boa notícia aqui para você aqui. Eu vou ler 2 textos, né? Bem taxativos, bem assim, que se segura na cadeira, né? Você está aí? Glória a Deus que você está aí. Glória a Deus que você está falando sim para Deus, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Então, maravilhoso ter vocês aí conosco. Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, nos ajude, participe da corrente do bem. Você já participou de algum evento para o bem? Participe da corrente do bem, compartilhe a palavra, envie para alguém que precisa, ouça, né? Aí compartilhe o vídeo, vai ser bênção para você também, em nome de Jesus, né? Olha, deixa eu te dar uma boa notícia aqui. Eu vou ler 2 textos, né? Primeiro, Provérbios, capítulo 3, do 11 ao 14, diz assim, ó: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Deus está falando, filho, não é assim. Não é do teu jeito, filho, não é do teu jeito. Não é por aí. Você está fora do caminho. Volta para o caminho. Olha, porque o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai é o filho e a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento, pois ela é mais proveitosa do que a prata. Aleluia, né? E dá mais lucro do que o ouro. Aleluia. Glória a Deus. Então, assim, que nós possamos aí buscar a direção de Deus, porque isso vai evitar prejuízo, vai evitar desgaste emocional, vai evitar contenda, vai evitar aí o mal na sua vida, né? E depois Jeremias capítulo 5, versículo 3 diz assim, ó Senhor, não procure os teus olhos a verdade? Feriste-os, mas não lhes doeu? Consumiste-o, mas não quiseram receber a correção? Endureceram a sua face mais do que uma rocha? E não quiseram arrepender-se? Que terrível, né? Que palavra forte, né, irmãos? Né? As pessoas não aceitam a correção, endurece o coração, não querem serem disciplinadas. Irmãos, é terrível quando você fala não para Deus. Quando você fala não, quando Deus fala não, é não. A Bíblia diz que, a palavra do Senhor diz que muitos grupos não entrarão no reino dos céus. E o não é não. Então, assim, se você participa de algum deles, tome cuidado, né? Mude as tuas atitudes, se conserte diante de Deus. Porque você que é orgulhoso, você que é orgulhosa, bate no pé e fala, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? O ai de Deus é doído, né, irmãos? O ai de Deus é muito doído. Não queira pagar o preço para saber o quanto dói. O quanto vai ser danoso para a sua vida ficar longe do Senhor, né? A Bíblia diz que os roubadores, os fornicadores, os prostitutos, os adúlteros, os afeminados, os mentirosos, os corruptos,
os beberrões, né? Muitos grupos não entrarão no reino dos céus. Os trapaceiros, né? Os homicidas não entrarão no reino dos céus. E não de Deus é não. A Bíblia diz que o nosso falar tem que ser sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. Se você dá para fazer, sim. Se você não dá, não. Né, irmãos? Às vezes a criança, você fala não para a criança, mas ela te vence pelo cansaço. Aí você fala, então tá bom, então vai. Aí você já entrou na ação do inimigo, porque você não coloca limites para o seu filho. E aí ela acaba dominando a tua fraqueza, né? E o teu sim, o teu não passa a ser sim rapidamente, né? Então, assim, aqui, olha, imagine você recebendo uma notícia, né? Olha, apareceu um aviso no jornal, né? A bem da verdade. Esperando corrigir uma reportagem anterior, há quem pergunte se tais avisos têm efeito desejado, mas correções são sempre necessárias na vida de criancinhas tentando falar. Às vezes nós, como pais, né, achamos lindo quando a criança, né, ali pequenininha fala errado, a gente dá risada, a gente incentiva, falar errado, que é bonito, né? Mas é terrível, né, irmãos? Se você não corrigir a criança enquanto criança, ela vai ser indisciplinada, ela não vai ter limites, vai ser uma pessoa insuportável. Né? E quantos adultos não aceitam a correção, não aceitam a verdade, né? Ameaça de bater, ameaça de, né, irmãos, né? De matar, de fazer coisas terríveis, né? Senhor, assim não quero, lá não vou, Deus, assim não, assim não, assim não. E Deus vai quebrando o vaso, Deus vai moendo o caráter, o nosso caráter, o caráter das pessoas. E vai abatendo os orgulhosos, né? Vai fechando porta, vai sendo implacável com essas pessoas. E aí Deus vai mostrando que Ele que manda. Glória a Deus que tem alguém que manda, né? Que rege. Lá em Isaías capítulo 10 fala assim, ai daqueles que formulam, né? Que fazem leis injustas. Ai daqueles, o Senhor fala, que promovem leis injustas, né? Que querem tirar o limite do povo, querem tirar a segurança do povo, o direito do povo, e quer criar uma libertinagem, né, irmãos? Ai daqueles, a palavra de Deus fala, vai ter uma justiça sobre a terra, vai ter uma justiça, e ai de nós se nós não estivermos dentro dessa justiça, se não formos justos, né? Ai de nós, diz a palavra, olha, né, aqui a palavra fala que o preço, né, irmãos, da nossa perfeição, o preço da fazer o que é certo, tem que ter um esforço, né? Nós temos que querer fazer, né? Então, assim, ó, mas aqui a palavra de Deus diz que feliz a criança em casa e na escola que recebe a correção com simpatia, induzindo a não rejeitar as correções e avaliações mais tarde na vida. Então, feliz é a criança quando nós corrigimos. Nós colocamos limites, né, irmãos? Vai evitar dela se machucar, vai evitar dela ter algo mais grave sobre a vida dela. Então, quando nós infringimos uma lei, uma regra, irmãos, vai trazer dano, vai trazer miséria, vai trazer o adultério e traz miséria. Quando você infringe que você é um homem casado, uma mulher casada e mexe com uma pessoa fora do casamento, que você cobiça, né, algo fora do casamento, que você não respeita as regras, você vai ser duramente repreendido pelo Senhor. Deus permite coisas aí, né, escassez terríveis, situações, percas terríveis, né, que você não pensou antes de fazer. E aí Deus nos repreende de maneira dura. A mentira, né, como diz o ditado, tem perna curta e você vai ser envergonhado quando mentir. E quando nós mentimos, nós entramos debaixo da autoridade do inimigo, né?
Então já não é mais Deus que opera na tua vida. Você não respeita as regras, você não aceita a correção, né? Olha, e é doloroso viver recusando correções. Vai te machucando a tua alma, você vai esperneando para lá, vai esperneando para cá. Só que Deus vai te ensinando a você fazer do jeito certo. Deus vai apertando. Davi falou assim: Senhor, expurga-me o pecado que eu não vejo, para que haja arrependimento, para que haja salvação. Então, assim, por mais que você não crê, irmãos, Deus te corrige. Deus é implacável, fecha muitas portas para nos ensinar que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Por mais que você tenha curso, por mais que você tenha aí, né, diplomas, experiência, Deus, ele te corrige porque ele te ama. Se ele está te falando que o caminho dele é melhor para você, a direção de Deus é melhor, aceite. Lá em Isaías 1,19 fala: se quiseres, comereis o melhor dessa terra, vírgula. Se você não quiser, vai te sobrar o pior. Mas se você quiser, você come o melhor dessa terra. Se você aceitar a correção, se você aceitar, né, olha, se você pensava, por exemplo, né, olha, que todos os caminhos conduzem a Deus, é mentira, né, irmãos? Se eu pegar uma rua sem ser a minha, eu nunca chego na minha casa, eu vou para outro destino, eu vou para outros lugares. Mas eu nunca vou chegar na minha casa, eu tenho que pegar a rua certa para chegar no meu endereço. Então, assim, você tem que pegar a direção certa para ser salvo. Não adianta você ficar atrás de religiões, de placa, de igreja, né? Lógico que você tem que ter um lugar para congregar, mas um lugar que pregue a palavra, crê nos dons e crê no Espírito Santo, né, irmãos? E você que está fora do caminho, você tem que voltar para o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E como que eu vou andar neste caminho? Né? Você aí tendo contato com a palavra dele. Ele é a palavra, ele é a vida, ele é a direção de Deus para nós. E a palavra é luz para os nossos pés, aleluia, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Que você que está em trevas, volte para o caminho. Você que está tentando fugir da presença de Deus, você só está se machucando. E vai se machucar ainda mais, até a hora que você não... Se você aguenta mais um pouco nesse sofrimento, fica aí na rebeldia. Mas se você não aguenta mais ficar nesse sofrimento, irmãos, volte o teu coração para Deus e fala: Senhor, me perdoa. Me ajude a aceitar a correção, me ajude a corrigir o que está errado, me ajude a fazer o que é certo da maneira certa, aleluia. E vai ter salvação na tua vida, vai ter livramento, amém? Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, abençoa a tua igreja agora, Deus, repreende a rebeldia, repreende a teimosia, repreende a dureza de coração, obstinação, Senhor. Pai, que todo mal caia por terra, todo orgulho, toda dureza de coração caia por terra. Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, nos ajude a aceitar a repreensão. Senhor, nos ajude a aceitar, ó Deus, a tua vontade, aceitar a tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida deste homem, abençoa a vida desta mulher. Oh, meu Deus, que haja arrependimento para que haja salvação, Senhor, libertação, Deus. Cobre a tua igreja com teu sangue, tira as escamas dos olhos, Senhor, e abençoa pelo poder da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.